Olá, eu sou a professora Sandy Falcão, de Língua Portuguesa, e nesse vídeo nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, o último grupo de orações subordinadas. É super fácil, super tranquilo, elas são sempre introduzidas por um pronome relativo, então vai ser mais fácil de identificar e mais fácil ainda de classificar, porque elas só se dividem em dois tipos. Vamos lá, então? Como eu falei para vocês, uma oração subordinada é aquela que cumpre um papel com relação à oração principal. No caso das orações adjetivas, elas irão cumprir um papel de adjetivo, de adjunto adnominal da oração principal, ok? Elas vão se classificar em explicativas e restritivas. A diferença entre as duas, para quando você bater o olho já conseguir diferenciar, é que as explicativas estão sempre separadas por pontuação. Então, se aquela oração subordinada começa com um pronome relativo, e está entre vírgulas, ela será uma oração explicativa. Se ela começa com um pronome relativo, mas não está isolada por vírgulas, por pontuação, ela é uma oração adjetiva restritiva, certo? Os pronomes relativos, eles são o que, o principal deles, o mais famosinho, o mais cobrado pelas bancas é o que, mas também podemos usar o qual, a qual, suas variantes, certo? Ou cujo, cuja, cujos, cujas. Roubaram um relógio que comprei ontem. Veja, roubaram um relógio é a minha oração principal. Só que eu quero dar uma informação a mais sobre esse relógio. Não foi qualquer relógio, foi o relógio que eu comprei ontem. Veja que aqui eu estou restringindo. Não foi qualquer relógio. Aqui eu estou restringindo o sentido, ok? Foi o relógio que eu comprei ontem. Essa oração acompanha esse substantivo, caracterizando, restringindo seu sentido. É uma oração subordinada, porque trabalha para a principal, adjetiva, restritiva, porque restringe seu sentido. O bairro onde moro, ou seja, o bairro no qual moro, é muito bonito. Veja, o bairro onde moro é muito bonito. O bairro é muito bonito é a oração principal. E no qual moro, onde moro, é a minha oração subordinada, certo? Então, a oração principal aqui, ela está quebrada ao meio. Ela foi dividida ao meio. E aqui eu tenho uma oração subordinada que acompanha o substantivo bairro, se refere ao bairro, restringindo seu sentido. Não é qualquer bairro que é muito bonito, é o bairro onde moro. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva também. Porque veja, não é qualquer bairro. Não, qualquer bairro não. Vamos restringir isso daí. Essa característica de ser muito bonito é restrita ao bairro em que eu moro, certo? Roubaram um relógio. Não, não foi qualquer relógio. O relógio que foi roubado, essa informação que eu estou dando é restrita ao relógio que eu comprei ontem, ok? Então, a oração subordinada adjetiva, ela funciona para a oração principal como um adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É aquele termo que acompanha o núcleo, certo? Então aqui a palavra bairro é o núcleo do sujeito, aqui relógio é o núcleo do objeto direto, quem rouba, rouba algo, no caso o relógio, certo? E qual relógio roubaram? O relógio que eu comprei ontem. Então toda essa oração aqui funciona como um adjetivo para esse substantivo relógio. Essa daqui funciona como um adjetivo para o bairro, certo? E a classificação delas vai ser feita de acordo com o papel que elas exercem como adjetivo, ou restringindo ou explicando. As restritivas não, como eu já falei para vocês, não serão separadas da oração principal por pontuação. Qual será essa pontuação? Vírgulas, travessão ou parênteses. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Veja,
que declararam seu voto é a minha oração subordinada. Qual é a oração principal? Os artistas foram criticados, ok? Que é um pronome relativo que introduz uma oração que está acompanhando o substantivo artistas. Foram quais artistas criticados? Quaisquer artistas? Não, os artistas que declararam seu voto. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, porque trabalha para a principal. Trabalha em que papel? No papel de adjetivo. O que o adjetivo faz? Caracteriza o substantivo. Aqui eu estou caracterizando, qualificando, restringindo quais artistas foram criticados, os artistas que declararam seu voto. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. As explicativas, elas vão acrescentar uma qualidade acessória ao termo antecedente e são separadas por pontuação, certo? São separadas por pontuação, vírgula, travessão ou parênteses. Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. Veja que os jogadores de futebol, em geral, não recebem salários. E aqui eu explico, eles são iniciantes, certo? Eu explico, eu dou uma informação a mais. Eu poderia dizer apenas, os jogadores de futebol não recebem salários, mas aqui eu quis dar uma informação a mais, uma qualidade acessória. A quem? Aos jogadores, certo? Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. Dando continuidade. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo. Aquilo o quê? Aquilo é uma palavra de valor substantivo, que está sendo aqui caracterizado, olha, aquilo o quê? Aquilo que não tem. Esse que é um pronome relativo. Aquilo o qual não tem. Veja, aqui eu tenho uma oração, porque tem verbo. Trabalhando para essa outra oração. Veja que aqui eu tenho um verbo, então eu tenho outra oração. Essa daqui é a oração principal. Vamos lá. Uma oração principal, uma oração subordinada, que trabalha para ela. É oração porque tem verbo. É subordinada porque trabalha para esta principal. É adjetiva porque cumpre um papel de adjetivo. Está caracterizando essa palavra aqui. Ninguém dá aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que não tem. Veja que é uma expressão que funciona como um adjetivo. Não está entre vírgulas, por isso ela é restritiva. O professor, que educa, ganha miséria. O futebolista, que apenas chuta uma bola, ganha fortunas. Veja, o professor ganha miséria. É a oração principal. Continua aqui, oração principal. Aqui eu tenho um verbo, ganha. Aqui eu tenho um verbo, educa. E aqui eu tenho um pronome relativo. Essa oração aqui é introduzida por um pronome relativo que está caracterizando o professor. O professor que educa, eu estou explicando. O professor, que é aquela pessoa que educa, ganha miséria. O futebolista, que, pronome relativo, apenas chuta uma bola, ganha fortuna. Gente, se está entre vírgulas, pode marcar sem medo, ela é explicativa. As duas são explicativas, certo? Infeliz é o homem que não protege seus animais. É qualquer homem que é infeliz? Olha o pronome relativo. É qualquer homem que é infeliz? Não. O homem que não protege seus animais. Está caracterizando esse homem. Não está entre vírgulas, ela é restritiva. Perde-se tudo quanto se põe num prato furado. Tudo o quê? Que tudo? Tudo quanto se põe num prato furado. Aqui um pronome relativo. E aqui, sem vírgulas, ela é restritiva. Tudo que cai na rede é peixe. Olha, tudo é peixe. Tudo o quê? Tudo é peixe é a oração principal. Tudo é peixe. Tudo, não. Tudo que cai na rede, ou seja, eu estou restringindo. Aqui eu tenho um pronome relativo. Dando sequência. O que vai me dizer se eu devo usar ou não a pontuação? No caso de eu ter um período composto por orações, em que há orações subordinadas adjetivas. Na letra A.
Luciano, que é muito autossuficiente, não procurou o professor a fim de esclarecer as dúvidas. Se eu não coloco a vírgula, se eu não separo essa oração que está em negrito por vírgulas, eu dou a entender de que há mais de um Luciano. Então, sem vírgulas. Sem vírgulas. Mais de um. Ok? Então, é como se houvesse na turma aqui vários Lucianos. E aquele Luciano que é autossuficiente não procurou o professor. Será que é esse sentido que eu quero dizer? Ou eu quero explicar. Eu quero explicar aqui, ó, o Luciano, sabe? Aquele Luciano é muito autossuficiente, então ele não procurou o professor. Então, Luciano, o qual é muito autossuficiente, não procurou o professor. Então, aqui eu preciso usar as vírgulas, porque aqui eu quis dizer que o Luciano é um só e que ele é autossuficiente. O rapaz que conheci na festa me deu carona para casa. Aqui eu devo usar vírgulas ou não? Vai depender do sentido que eu quis dar. O rapaz foi qualquer rapaz que me deu carona? Não, o rapaz que eu conheci na festa me deu carona, certo? Aqui é no sentido de que havia vários rapazes e o rapaz que eu conheci na festa foi o que me deu carona para casa, certo? Se eu coloco as vírgulas aqui, o rapaz que eu conheci na festa me deu carona para casa. Aqui eu estou tentando explicar que aquele rapaz me deu carona, eu conheci na festa, certo? Aquele rapaz que me deu carona é como se eu estivesse explicando, como se alguém estivesse me pedindo uma explicação. Esse rapaz te deu carona? Sim, o rapaz, como eu conheci na festa, né? Como se tivesse esse sentido, gente. Só que aqui não equivale a como, tá? Aqui equivale a o qual. Fica ligado. É um pronome relativo. Beleza? Então, o uso das vírgulas vai depender do sentido. Se eu quero explicar com vírgulas. Se eu quero restringir o sentido sem vírgulas. A estrada que desce para o litoral foi interditada. Gente, aqui não precisa nem a gente se aprofundar muito. Se não tem vírgulas, ela é restritiva. Mas entenda, foi qualquer estrada que foi interditada? Não, a que desce para o litoral. É qualquer filme que não está em cartaz? Não, o filme a que me refiro. Olha só o relativo, restritiva. Aqui, vírgula, vírgula. Então, sem medo de ser feliz, ela é explicativa. Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. Aqui eu me refiro a todos os professores. Todos os professores vão divulgar as notas hoje. E aqui eu tenho explicação. Se reuniram, vão divulgar as notas. Se eu tiro a vírgula, já muda o sentido. Eu quero dizer, quando eu tiro a vírgula, que somente os que se reuniram hoje irão divulgar as notas, certo? São poucos os amigos. São poucos os amigos. Quaisquer amigos? Não. Aqueles em quem nós confiamos de verdade. Então, restritiva. Vi uma mulher. Qualquer mulher? Não. Uma mulher cujo rosto não me é estranho. Restritiva. Esse escritor que mora na Bahia lançou um novo livro. Veja, esse escritor lançou um novo livro. E aqui eu dou uma explicação a mais. Por isso que está entre vírgulas. Explicativa. Beleza? Acabamos de conhecer as orações subordinadas adjetivas, que cumprem um papel de adjunto adnominal para a oração principal. Vimos que elas se dividem em duas, restritivas ou explicativas. As restritivas nunca vêm isoladas por pontuação e as explicativas obrigatoriamente vêm isoladas por pontuação. Essa pontuação pode ser vírgula, parêntese ou travessão, ok? As orações subordinadas, elas podem vir na forma desenvolvida ou na forma reduzida. A forma desenvolvida é quando há a presença do conectivo. Por exemplo, as substantivas sempre são introduzidas por uma conjunção integrante, subordinativa integrante, que vai ser o que ou se.
As adverbiais sempre são introduzidas por uma conjunção que vai expressar determinada circunstância, de condição, se, de tempo, quando, de causa ou porquê, certo? E as adjetivas sempre são introduzidas por um pronome relativo. Bom, se elas vierem escritas sem esse termo, né, sem esse conectivo, elas serão chamadas de orações reduzidas. E são elas que nós vamos conhecer agora. As orações reduzidas são as orações, como eu falei para vocês, sem conjunção ou sem pronome relativo, no caso das orações adjetivas, ok? Quando houver preposição, ela vai ser mantida, certo? Quando houver. E o verbo sempre vai estar numa das suas formas nominais, que são infinitivo, gerúndio ou particípio. Certo? No caso das orações substantivas, só há a redução com verbos no infinitivo, ok? Então elas vão ser chamadas de reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio ou reduzidas de particípio. Convém que estudemos bastante, veja. Oração principal, verbo na terceira pessoa do singular. O que é que convém que estudemos bastante? Aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela cumpre o papel de sujeito da oração principal. E ela é introduzida pelo quê? Que é uma conjunção subordinativa integrante. Convém que estudemos bastante. Eu posso reescrever essa frase tirando o conectivo, tirando a conjunção que. E colocando o verbo, em vez de estudemos, convém estudarmos, ou seja, o verbo no infinitivo, certo? Convém, o que é que convém? Estudarmos bastante. Convém continua sendo a oração principal e essa daqui continua sendo uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Só que agora ela tem um nome maior ainda. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Misericórdia. O nome da oração é maior do que a oração. A oração só tem 2 palavras. Oração subordinada, substantivo, subjetivo, reduzido de infinitivo. Veja, 6 palavras. Não há necessidade de que ele venha. Olha, aqui eu tenho um complemento nominal, não é? E eu vou transformar, eu vou tirar esse conectivo e vou transformar numa oração sem o conectivo. Não há necessidade, continua sendo a oração principal, não há necessidade de ele vir. De ele vir. Então, de ele vir é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida, de infinitivo. Essa é a hora que os alunos xingam, né? Xingam a pessoa que um belo dia no ócio, na ociosidade, resolveu classificar essas orações. Essa é a hora que os alunos usam todo o seu estoque de palavrões estudando esse conteúdo. Garanto que João fará o trabalho. Quem garante, garante algo. Verbo transitivo direto. O que é que eu garanto? Que João fará o trabalho. Objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Garanto João fazer o trabalho. Tirei o conectivo, verbo no infinitivo. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Olha, até desisti de escrever, coloquei só a sigla. O certo é que vocês não parem. Olha, predicativo do sujeito. Uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E aqui, tirei o conectivo, verbo no infinitivo. O certo é vocês não pararem. Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Que coisa linda, gente. Olha só, um exemplo com oração subjetiva, novamente. É essencial que você compareça, é essencial você comparecer. Uma objetiva direta. Os alunos não sabiam que era dia de prova. Os alunos não sabiam ser dia de prova. O médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. O médico insistiu em fazermos uma dieta. Quem insiste, insiste em algo. Continuando.
Eu tenho esperança de que consigam um emprego. Eu tenho esperança de conseguirem um emprego. Sai o conectivo e o verbo vai para o infinitivo. O melhor é que eu seja sempre feliz. Sai o conectivo e o verbo vai para o infinitivo. O melhor é ser sempre feliz. Uma conjunção de aposto. Apenas quero uma coisa, que eu encontre meu próprio caminho. Apenas quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. Então, sai o conectivo e o verbo vai para o infinitivo. Continuando. As orações adjetivas também podem ser reduzidas. Por exemplo, as sombras que vagueiam na noite. As sombras que vagueiam na noite. O pronome relativo aqui. Essa oração acompanha sombras. Ah, quaisquer sombras? Existem quaisquer sombras? Não, sombras que vagueiam na noite. Então, eu posso reduzir para o gerúndio. As sombras vagueando na noite. Sai o pronome relativo e o verbo vem para o gerúndio. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Podem xingar, gente. Essa oração reduzida aqui, quem inventou estava no maior ócio do mundo, né? Quem inventou de analisar essas orações reduzidas. Está marcada a festa a realizar-se na próxima semana. Veja, saiu o pronome relativo e o verbo foi para o infinitivo. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque não está isolada por vírgulas, reduzida de infinitivo. Por último, gente, as orações subordinadas adverbiais também podem ser reduzidas, certo? Vejamos aqui alguns exemplos de como esse grupo de orações pode vir na forma reduzida. Veja, a fim de conseguir a promoção, realizei muitas vendas. A forma desenvolvida seria a fim de que conseguisse. Seria a forma desenvolvida, certo? Aqui, chegando em casa, ela fará o jantar. Veja que essa oração em vermelho expressa o tempo em que ocorrerá o fato expresso na oração principal. A forma desenvolvida poderia ser quando chegar. Quando chegar em casa. Comprometido com os estudos, conseguirei a aprovação. Veja que aqui a oração em vermelho expressa a ideia de condição para que aconteça o fato expresso na oração principal, que é o de conseguir, ok? Aqui nós poderíamos desenvolver da seguinte forma. Se estiver comprometido com os estudos, se eu me comprometer com os estudos, conseguirei a aprovação, ok? Bom, nesse final do vídeo, nessa segunda parte dessa aula, nós vimos que as orações subordinadas também podem vir escritas sem o conectivo, sem o pronome relativo, sem a conjunção subordinativa adverbial ou sem a conjunção subordinativa integrante. Nesse caso, o conectivo sai e o verbo vai assumir uma das três formas nominais, que pode ser o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. No caso das orações substantivas, elas só serão reduzidas de infinitivo, ok? Próximo vídeo desse módulo, nós encerraremos a sintaxe do período com questões de concurso, especialmente da banca AOCP, que foi a responsável pelo último edital da Polícia Militar do Ceará, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online.